Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a essa igreja, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre esse lugar, sobre cada pessoa que tem se envolvido com essa visão. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco poderosamente esses dias. Nós queremos crescer mais e mais no Senhor. Nós queremos mergulhar mais e mais nos teus rios. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo santo. Shalom. Aleluia. Você está no aniversário da sua igreja. Aleluia. Aleluia. Eita glória, vocês estão tão lindos daqui de cima. Queria dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos aos 17 anos da Igreja Verbo da Vida Jana. Aleluia. Aleluia. E quem vai ministrar hoje? Quem será? Quem será? Ninguém conhece eles dois. Ninguém conhece eles dois. Aleluia. Aleluia. Não precisa essa festa toda não, viu? Para quem está chegando mais recente, esse casal poderoso, pastor Saulo e Almerice, uma salva de palmas. Aleluia. Esse casal nós temos um amor, um carinho muito especial. Primeiro por ser família. Almerice é irmã de Adriana. Acho que parece bastante, né? Quase gêmeas. E a gente tem essa conexão, mas a gente tem uma conexão de honra no serviço ao Senhor, onde servimos por muitos anos juntos. E eles vieram na frente, fizeram um excelente trabalho junto com vocês. E a gente assumiu sucedendo logo em seguida. Agora eles estão pastoreando em Zona Norte, como pastores auxiliares. E estão hoje aqui para derramar de uma porção especial sobre as nossas vidas. Então, queria chamar o pastor Saulo, primeiramente, que vai ministrar. Aleluia! Eu tô quase descendo para bater palma para mim também. Peraí, segura aí. Hoje a gente vai ter atrações, então te prepara. Olha, festa é festa. Festa é festa. Então ninguém com pressa de ir para casa hoje. Eu quero receber o máximo. Então te prepara e diga comigo, pastor Saulo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Flua. Graças a Pai, gente. Boa noite. Você pode sentar. Queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça. Quero orar por vocês. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui presente, que essa palavra que vai ser ministrada, Pai, possa encontrar, Pai, terra fértil em cada coração. Que essas pessoas que estão aqui, Pai, possam sair daqui impactadas pela Tua palavra, impactadas, Senhor Deus, pelo Teu agir, impactadas pela Tua presença, restauradas, transformadas, pelo poder que há, Senhor. Eu vou conseguir ministrar. Chora não, Saulo. Não vou chorar, né? Impactadas pelo poder que há no Evangelho. Amém. Gostaria de agradecer o louvor. Vocês são uma bênção. A igreja está linda. Linda, 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 linda. Parabéns, pastor Guilherme. Parabéns, irmã Adriana. Parabéns a todos os envolvidos, pastor Eric, irmã Sheila. Tenho certeza que isso aqui é um trabalho de um grupo que não arreda o pé. Aleluia. Aleluia.
Então, você está pronto? Diga para o seu irmão assim, eu estou pronto. Você sabe que esse é o culto? É ou não é? Diga assim para o seu irmão, esse é o culto. Por quê? Por quê? Porque nunca houve. Esse é o culto. Irmãos, eu não sei você, se você veio para cá, fica conectado e recebe da parte do Senhor. Amém? Não deixa que nada te distraia. Eu tenho certeza que Deus tem coisas para falar com você nessa noite. Você está pronto? Amém. E com esse tema, é tempo de frutificar. Irmão, você sabe que existe um tempo que você semeia, existe um tempo que alguém vem e rega, existe um tempo de crescimento, mas existe também um tempo de frutos. Amém? E frutificar significa produzir frutos, ou seja, dar resultados positivos ou colher os frutos de algo que foi plantado ou investido. Nós sabemos que quando nós falamos de frutificar, quando falamos de sementes, quando falamos de semeadura, tudo isso nos remete a um aspecto natural, mas como bem sabemos, na Bíblia, ela está recheada de informações acerca de contextos espiritual. Amém? E toda vez que a gente fala em frutos, para os crentes, né? Nós nos remetemos, geralmente acontece isso comigo, não sei se acontece com você, eu me remeto a 2 textos. Um está lá em Gálatas 5:22, né, qual o nosso pastor Guilherme aqui é o professor, né, da Escola Bíblica Rema. Quem fez o Rema aqui? O Rema mudou sua vida? Quem vai fazer o Rema aqui? Rapaz, está meio a meio, o negócio é sério. Meu amigo. Então, lá fala em Gálatas 5:22, pode projetar aqui. A mídia está afiada aí? Está afiada, irmão? Olha aí. E lá diz, mas o fruto diga, o fruto é do Espírito. É amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o fruto ele é realmente do Espírito. Mas o responsável por evidenciar esses frutos, diga assim, sou eu? Está certo, pastor? Está certo isso. Então, quem é o responsável sou eu. O Espírito Santo, Deus, ele te ungiu, te capacitou. Ele está aí habitando dentro de você, para que você evidencie esses frutos. Diga assim, é minha responsabilidade? É minha responsabilidade. Olha aí. Então, mas nem sempre, por conta desse processo, né, que eu falei logo no início, de você ter que semear, ter que regar, ter que aguardar que a semente germine. Não é assim? É ou não é? Cadê os agricultores daqui? Tem um agricultor não? Olha, amém, ó. Está plantando umas hortaliças em casa. Então, tem um tempo para germinar, tem um tempo para aquela semente romper. Porque dentro daquela semente existe um poder. Um poder dentro daquela semente. Mas aquele poder ele vai ser extraído com paciência, com perseverança, aguardando o tempo dela. É ou não é? E mais na frente, você vai lá, rega, volta no outro dia, você olha, você cria aquela expectativa, é ou não é? De que um dia, onde eu semeei, vai romper. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala, eu queria que projetasse aí também, Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 5. E aí, Radai? E diz assim, Eclesiastes, capítulo 8, no verso 5. E diz assim, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o quê? O tempo e o modo. O que é que quer dizer aqui? O coração do sábio, ele conhece o tempo, quando e o modo. Como? Então, diga assim, eu tenho um coração sábio. Olha aí. Então,
O homem que tem um coração sábio, ele conhece o tempo e o modo. Irmão, isso é tão importante na vida de um ser humano. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 3, eu queria que colocasse aí. Eu quero ler aqui para vocês. Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, e diz assim, quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga, eu estou procurando, bem baixinho. E diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de? Tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, hoje a igreja está completando 17 anos. 17 anos essa igreja está completando. Mas, quantos sabem que não existiam, no ano 1, 163 pessoas sentadas aqui? Teve um homem macho que olhou para aqui. Quem estava aqui nesse tempo? Levanta a mão. Teve um homem macho que olhou para aqui e viu esse terreno. Era um terreno ou não era? O que é que tinha nesse terreno? Concreto, o que mais? Mato e concreto. Pastor Eric disse que é concreto. Metralha, mato, entulho, tudo aqui. Mas ele olhou e provavelmente Deus disse a ele, aí vai ser uma igreja. Como Gênesis, né? A terra estava sem forma e vazia. Mas, irmãos, existia uma visão dentro daquele homem que Deus deu a ele. E eu estou falando do nobre pastor Wilson. Wilson, voz do trovão. Queria honrar ele nessa noite, ou não é, gente? Porque o romper, Deus deu a ele. O plantar, Deus deu a ele. E ele disse, Deus falou com ele, e ele disse o que? Eu vou. Não é? Essa é Abraão, né? Sai da tua casa e da tua parentela para a casa, né? Para a terra onde eu vos mostrarei. Mas ele veio e cumpriu aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Semeou. Mas a Bíblia diz aqui que há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar o que se plantou. É o tempo onde frutifica. É ou não é? Eu não sei vocês, tem gente que gosta de tirar o fruto do pé quando ele está verde, né? E alguns comem até com sal. Tem alguém aqui, não? Olha, tem gente. Olha, eu. Mas, irmãos, eu não sei vocês, esse fruto que vocês arrancam e comem com sal, ele bem docinho. Rapaz. Ei, dá para comer até com casca e tudo, é ou não é? É. Por quê? Porque chegou o tempo de colher o fruto. Chegou o tempo de arrancar o fruto. Existe um tempo, irmãos, para isso. E a gente precisa entender o tempo e o modo. Hoje eu fui almoçar. E lá quando eu estava almoçando, tinha fui eu, acho. Mas aí, eu não toquei aqui embaixo não, gente. Então, eu fui almoçar hoje, à tarde, e quando eu estava lá, onde eu estava sentado, quando eu entrei, encontrei dois colegas, disse, senta aqui, senta aqui. Aí sentei lá e comecei a almoçar, e de repente eu apontei para ele e disse, rapaz, vê que caju bonito. Minha gente, eu nunca vi um caju daquele não, era um caju estrangamável, como é? É porque é muito moderno, como é? Instagramável. Isso aí, Guilherme. Um caju instagramável. Aí eu apontei pro caju. Aí eu disse, rapaz, olha que caju bonito. Aí eles olharam, que caju bonito. E eu disse,
rapaz, eu tenho que bater uma foto, porque isso tem muito a ver com o que eu vou ministrar mais tarde, né? E quando eu olhei, eu disse, que caju bonito, está na medida, me remeteu à minha infância, porque a gente tinha um reservatório de água próximo, né, da Compes, e a gente tinha acesso ao quintal, do reservatório. E lá tinha muitos pés de fruta, caju e etc., siriguela, enfim. E quando a gente estava lá e ele apontando para o caju, rapaz, tinha uns 4 homens na calçada, eles se levantaram e ficaram olhando, um veio com uma vassoura e tentando bater nos 2 primeiros. Aí eu fiz, oxe, esses 2 cajus não estão prontos para serem arrancados. Porque tem um tempo para arrancar ele. Ele fica bem amarelinho, ele não estava bem amarelinho. E bateram, e puxavam com a vassoura. Eu disse, rapaz, isso está errado. E de repente um rapaz que ia passando, com roupa de operário, alguma coisa assim nesse sentido. E ele subiu no pé. Eu nunca vi uma habilidade daquela. Mano. Pense, eu acho que é morador de Casa Amarela ele. Subiu no pé, aí, cadê? Quer qual? Aí arrancou os 2 que não estavam prontos ainda. Aí jogou lá. E foi arrancando, mas o que eu estava falando, que estava instagramável, ele não conseguiu. Porque estava bem na pontinha, lá distante. E eu pensando, rapaz, existe um tempo para você poder colher do fruto. É ou não é? E, às vezes, eu não entendia quando eu era criança, e entrava dentro daquele quintal, daquele reservatório, era gigante, gente. Enorme, enorme mesmo. Ele dava de um lado ao outro, praticamente do bairro onde eu morava. Enorme, enorme, enorme. E às vezes eu ia lá procurar a siriguela. Mas quando eu chegava lá, não era tempo da siriguela. Eu não entendia, eu não sabia o tempo. Às vezes ia atrás de manga. Quando chegava lá, eu ficava olhando debaixo da mangueira. Cadê a manga? Canto mais limpo. Porque não está rindo, né, Jorge? Porque não era o tempo dela. Porque existe um tempo, existe uma maneira de você fazer isso. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Eu queria que a mídia projetasse aqui Lucas, no capítulo 2. Eu vou dizer o versículo. Lucas, no capítulo 2. Aqui fala sobre o menino Jesus. Capítulo 2, verso 41. Vou fazer uma leitura bem rápido, que a gente só tem até 11 horas, parece. Eu ministrando até 11, Almerice até 3, meia-noite. E diz assim, o menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, diga 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Verso 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Diga, Jesus se perdeu. Ou então os pais perderam Jesus, né? E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no meio do templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam por sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia, diga, e crescia. Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Irmãos, nós estamos chegando próximo de uma estação do ano, dezembro, né, no mês do ano, onde se comemora o Natal, não é assim? A cidade já, não sei se é aqui em Paulista, mas em Recife, a cidade já está, né? O nosso prefeito lá está já envolvido em fazer implementações, decorações na rua, nas praças,
E você vê, já fica aquele clima bacana, não é? É ou não é? Mas muito se celebra o menino Jesus. É ou não é? O menino da manjedoura. Como se ele tivesse ficado lá. Mas quanto sabe que ele cresceu? Aqui ele tinha quantos anos? 12 anos. Então ele já saiu daquele estágio, foi ou não foi? Amém. Mais na frente, a Bíblia fala, lá em João, no capítulo 2, no verso 1. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem achou, diga assim, eu vou também. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Lá vem a mãe de Jesus de novo. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Já ainda não é chegado a minha hora. Lá em João, agora no capítulo 12, no verso 23. Esse aqui eu quero ler um pouquinho antes, para a gente pegar um pouquinho de contexto. Só um minuto. João, capítulo 8. Eu falei 12, foi? Primeiro erro da minha vida. Agora à noite. Eu falei João 2 no início. João 2. 2? Foi não. João 12, gente. João 12. Eu disse o quê? E como é que é? E o que foi que eu disse? João 12. É tanto. João 12. É nervoso. João 12. No verso, eu falei verso 23, eu quero voltar um pouquinho. A partir do verso 20. Aqui Jesus tinha entrado em Jerusalém e logo após a grande festa que houve, alguns gregos desejam ver Jesus. No verso 20 ele diz: ora, entre os que subiram para adorar, durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegado ao quê? De ser glorificado o Filho do Homem. Vocês percebam? Lá com 12 anos, ele deixou, já não era o menininho Jesus. Depois ele sabia que é que tenho eu contigo na bodas de Caná, não foi assim? Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Ali ele estava falando em relação à questão do ministério público dele. Amém? E que começou com os 30 e terminou aos 33 anos de idade. Quando ele foi morto, sepultado, mas ressurgiu e vive e reina para todo sempre. Amém? E aqui, quando os gregos querem vê-lo, ele diz: é chegada a minha hora, porque estava muito próximo dele começar aquele todo processo de ser preso para ser crucificado. Amém? Diga assim: Jesus era um expert em tempo. Ele sabia o tempo. Ele sabia em que tempo ele estava e ele sabia o que ele deveria fazer a todo momento. Ele não foi pego de surpresa, despercebido. Amém? E se Jesus é assim, irmãos, eu acho que eu e você nós temos um Jesus exemplo. Amém? Temos em Jesus um exemplo. Nós devemos procurar entender o tempo. Diga: eu devo procurar entender o tempo. Principalmente o de frutificar. Diga assim: é tempo de frutificar. Aleluia. Aleluia. E eu fui pesquisar na internet de curioso, querendo saber sobre o tempo que as frutas, ou do cultivo, né? Dos meses. Que eu me lembrei quando eu era criança, eu ia para o terreno e ficava procurando manga, achava fruta-pão. Ia procurar jaca, encontrava caju.
Aí eu digo, deve ter algum lugar que diga assim, tal data tem isso, né? É ou não é? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri aqui, ó, que toda vez que a gente chega para novembro, dezembro, é meio mundo de manga, é ou não é? Minha gente, é manga, é doce de manga, manga para chupar, manga não sei o que, manga na geladeira, manga... As moscas em cima da manga, aqueles mosquitinhos, né? Em cima da manga. É ou não é? É manga, meu amigo. O cara passa com um carro de mão, o cara, pelo amor de Deus, não é manga demais, meu. Mas aí, porque é o tempo dela. Chegou o tempo da manga. Dezembro, novembro. Aí eu fui ver. Aí a manga, ela planta em fevereiro. Vê que coisa. Se plantar em fevereiro, ela até dezembro. Eu não sei se do plantar do caroço para nascer, mas aqui está dizendo. Do cultivo. Me ajuda aí, pastor Eric. Do cultivo. É isso mesmo aqui, ó. Do cultivo, plantio e colheita. Ó. Plantio, cultivo da manga. Fevereiro. E a colheita em dezembro. Mandioca. Plantio em março. Aí a colheita. Junho e outubro. Tá certo, pastor Eric? Pastor Eric é da roça. É não? Eu lembro, quando criança, em frente de casa, eu plantei milho. Olha que coisa. E fiquei lá na expectativa do milho brotar. E teve um dia que o milho foi. Isso era março, abril. E em junho, quem comeu o milho foi eu, viu? Então, tem um tempo, irmãos. Nós vamos plantar, mas também nós vamos colher daquilo que nós plantamos. O plantar, de fato, ele não é obrigatório. Mas uma vez que você plantou, a colheita ela é certa. Se você plantar, você vai colher. Isso é certo. Certo. Aleluia. Mas eu penso, falando em plantio e colheita, em frutos, que existe uma expectativa da parte de Deus nas nossas vidas, mas não só de Deus nas nossas vidas espirituais falando, mas dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos mentores espirituais, para que a gente largue o jeito ou as velhas práticas, os velhos pensamentos, comece a se amoldar mais à palavra de Deus. O pastor Humberto gosta de dizer de você batizar sua mente no altar da palavra, para você entender o quê? Qual seja a boa, perfeita e a vontade de Deus para a sua vida. Amém? E eu gosto sempre de dar esse exemplo. A gente tem um filho, Saulinho, tem 8 anos, mas se ele chegar para mim e disser, papai, eu digo, oi, terminei. Eu digo, meu amigo, é a sua idade que você tem, você já dá para desenrolar já isso aí. Você sabe onde ele está já, né? É ou não é, irmão? É estranho. Agora também se ele chegar para mim, todo arrumado, passar por mim, pai, boa noite. Ele disse, pai, me dê a chave do carro aí que eu vou ali comprar um negócio. Como é que é, rapaz? Eu não vou dar. Por quê? Porque não é o tempo. Mas existe uma expectativa, irmãos, em Deus nas nossas vidas, para que a gente avance, se despoje do velho homem e a gente entenda quem nós somos em Cristo. Diga, reis, sacerdotes. Aleluia. Ah, mas o senhor não sabe como é que eu estou. Digo, sim, você também não sabe como é que eu estou. Então, bem-vindo ao clube. Mas eu sei quem eu sou na palavra de Deus. Irmãos, eu vou dizer a você. Isso está na ministração não, mas está vindo aqui, eu vou falar. Nós não precisamos só ser. Nós precisamos aparentar ser também. E às vezes, muitas vezes, você precisa ser criativo. E você aparentar ser, sem mesmo ainda ser. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu vou deixar isso mais claro para vocês. Eu vou contar a minha experiência em relação a isso. Eu estava estudando para fazer um concurso. Estudando para fazer um concurso. E quando eu saía na rua, eu saía como se eu já estivesse no cargo. Já saía, eu sou aquele cargo. Eu sou desse jeito. Irmãos, e eu fiz o concurso e hoje eu pratico aquilo que treinei. Sem mesmo ser. Aleluia. Então, assim, eu já contei esse exemplo aqui. Eu e a Almerice, nós não tínhamos carro.
E quando chegávamos na integração da macaxeira, Mary era empurrada, levada para dentro do ônibus sem fazer esforço. Essa era só entrar na fila. Entrava na fila e... Quando você pensar que não estava dentro do ônibus, assim, né? Mas estava. E a gente desejava ter um carro, desejava ter um carro, desejava ter um carro. E a gente saía de casa. É quase uma casa-carro. Então a gente saía de casa e eu dizia, Almerice, tu vai dirigindo ou eu vou dirigindo hoje? Não, vai tu, vai eu. Não, vai. Fecha a porta aí. Tu. Vou ligar o ar. E a gente ia. Quem visse lá de cima ia dizer, meu Deus, tão jovem. Já está desse jeito. Por quê? Porque a gente estava praticando antes de ver, para quando chegar, a gente se lembrar disso. Irmãos, eu não sei vocês, mas nós precisamos ter essa atitude de fé, sabendo quem é nosso Pai. Deus, Ele espera de mim e de você novas atitudes, atitudes ousadas. Não fique orando para Deus, ore para Deus, na sintonia dEle. Deus, Ele está pensando em coisas grandes, se é que eu posso dizer isso. Então, suas orações têm que ser do tamanho dEle. Não tem nada errado você ter um SUV. É porque SUV que é isso, né, pastor? Não tem nada demais de você ter um carro. Veja, se Deus não poupou Jesus Cristo, quanto mais as demais coisas, Ele vai lhe dar. Alguns até já receberam. Você acha que qual a dificuldade de Deus de lhe dar uma casa? Aí, não, pode ser lá naquela ruazinha assim. Eu vi uma casinha ali, tinha aluga assim, não pode ser aquela, irmãos. Tem casa aqui na praia, na beira do mar, ó. Nem uma nem duas não, vou ter um bocado. É sério. Aleluia. Ore a Deus do tamanho do seu Deus. Aleluia. Aleluia. Então, a Bíblia fala da parábola da semente, lá em Marcos 4, no capítulo 26. Marcos, no capítulo 26, Marcos, no capítulo 4, no verso 26. E ele diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto está maduro, diga, quando está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aleluia, aleluia. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, existe um tempo de semeadura, eu sei. Existe um tempo de plantar, de você regar a terra. Existe um tempo de crescimento. Mas a gente quer dizer para vocês que nós estamos inaugurando, nessa noite, nessa estação que essa igreja está passando, o tempo é de frutificar. Eu não sei vocês, mas eu vejo pessoas aptas, prontas, para quê? Colher os frutos. Colher os frutos, colher os frutos. Você tem sementes aqui nessa casa? Olha aí. Irmãos, eu nunca vi alguém semear e deixar lá. Você semeia e cria uma expectativa dentro de você. Não sei se você sabe, mas tem gente que compra o plantio. Quantos hectares tem plantado aí? Não, tem 4, 5 hectares. Pronto, vamos logo acertar. Quanto é que é? Vou pagar logo, vou adiantar o pagamento. Já está pagando antes de colher. Por quê? Por conta da expectativa. Transações comerciais. Valores, money, bufunfa, faz-me rir, papel bordado, capilé, arame. Já está sendo transacionado com uma colheita que ainda nem se vê. E eu não vou criar expectativa na minha semente, não. É ou não é? Aleluia. Veja, a Bíblia diz que
um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Não vem de homens. Não vem de homens. Deus, ele preparou a Bíblia com informações naturais para explicar o reino do Espírito. Semente, colheita, fruto. Vocês percebem? Aleluia. Aleluia. É tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Deus espera de mim e de você um tempo de frutificar. Precisamos começar a dar os frutos, e os frutos eles precisam ser vistos. Eles não podem só ser de falar, mas eles precisam ser praticados. Eu e você, nós precisamos entender isso. Eu sou o primeiro da lista. Mas esse tempo em que você não vê a planta nascer, esse tempo que você não vê o fruto, meu irmão, saiba que mesmo não vendo, está acontecendo. Mas pastor, eu não estou vendo ainda, eu semeei, mas veja, ainda não aconteceu. E o tempo, lembra? Vai ter o tempo para aquela semente germinar. Muitas vezes você vem aqui, eu quero falar, dar um exemplo de oferta, por exemplo. Você semeou aqui, tum. Aí 1 ano, 2 anos. Olha para trás, plantou. Mas e o tempo para ela germinar? Uns plantam, tum, 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 tum. Quando você está lá, sendo fiel, perseverante naquilo que Deus colocou no seu coração, aquela primeira começa a brotar. Depois a outra começa a brotar, a outra. E na sua caminhada, quando você vai caminhando, você começa a voltar para colher. Começa a colher de tudo quanto você plantou. Aleluia. Mas eu ainda não estou vendo, mas a semente está lá. Satanás lança logo uma seta. Olha a seta de Satanás. Porque não tem que dar moral a ele não. Aí você, rapaz, eu semeei e nada. Tanto tempo, não vai acontecer não. Pronto, perdeu. Porque a boca fala do que está cheio o quê? Se não está alinhado por dentro, como é que vai acontecer por fora? O primeiro lugar que Deus vai tratar dentro de você para você frutificar é no teu coração. É no teu espírito. Se não tiver alinhado dentro, tudo o que acontecer do lado de fora vai ser só barulho. Primeiro alinha dentro. E muitas vezes ninguém vai glorificar, dar palmas, não sei o quê, não vai chamar a atenção sua semente não. Porque as sementes, quando elas são plantadas, ninguém consegue ver no natural o resultado. Muitos não conseguem ver o resultado. Mas, meu irmão, lance a semente e dance. Dance. Por quê? Porque a colheita é certa. Muitos vão olhar para a sua vida e já tem feito isso. Muitos estão olhando, rapaz, fulano só quer ser. Já visse o carro? Já visse como é que ele está andando agora? Todo, parece o presidente da República. Mas ninguém sabe da semente que ele plantou. Cadê esse povo? Cadê esse povo quando ele estava plantando a semente? Cadê aquela senhorinha da calçada na cadeira de balanço? Cadê? Cadê ela para ver agora a minha semente quando eu estiver plantando? Mas quando estiver nos frutos, lembra do caju instagramável? Vão querer arrancar, irmão. Por quê? Porque vai estar pronto. Aí vai dizer, olha, como foi que tu conseguisse? Eu queria ter um desse. Mas lá atrás tem uma história de semente, de perseverança, uma história de fé. É ou não é, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quase terminando, mais uns 40 minutos a gente termina. Não, ela deu aquele sorriso, digo, vá. Eu sou um rapaz.
Para ter acesso, irmãos, a algumas coisas na vida, nós precisamos estar maduros. Eu dei o exemplo de Saulinho, meu filho do carro, né? Mas existem N exemplos em relação a isso, né? Mas eu quero dizer a vocês que a maturidade está intrinsecamente ligada ao tempo. Não é algo instantâneo ou imediato. É necessário que alguns processos na dimensão natural para entender algumas coisas na dimensão espiritual. Não se furte do desconforto do processo, pois ele vai ser muito importante no processo da maturidade. Amém? O nosso desafio é permanecer. Diga, o meu desafio é permanecer. A Bíblia diz lá em Salmos, não precisa abrir, olha para cá. Salmos 92, no verso 12, ele diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Eu gosto de ler esse texto, toda vez que eu leio, o Senhor fala comigo assim: na velhice darão ainda frutos. Eu não sei vocês, mas ele está dizendo ainda darão, porque ele já estava dando. Amém? Não é que vai dar fruto só na velhice, mas é porque ainda darão frutos, porque ele já estava dando frutos. Aleluia! E para encerrar, lá em João, a Melissa, um tempo atrás, ministrou sobre esse capítulo, João 15. Não sei se ela vai comentar algo hoje a respeito. E foi uma bênção lá em Zona Norte. E diz assim, João no capítulo 15, deixa eu abrir aqui. Aleluia! João no capítulo 15, verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? E todo o que dá fruto, ele... Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Avança lá no verso 16. E diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis o quê? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, o Pai, ele vos conceda. Irmãos, o grande desafio de quando você está plantado na casa do Senhor é você permanecer. Permanecer em quê? Nas verdades ouvidas. Permanecer o quê? Praticando a palavra. Permanecer como? Entendendo o tempo e o modo. Quando e como você deve agir. Esperando o quê? O fruto. Muitas vezes você vê as coisas que são acontecidas de maneira... Falam de banana com carbureto, né? Bota para amadurecer, né? E quando você vai comer a banana, é boa a banana? Não é. É aquele gosto aguado, sem sabor, não é? É diferente. Mas quando você pega aquela banana que não passou por esse processo, mas que passou todo o processo dela, quando você vai comê-la, você sente o sabor. Por quê? Porque ela se submeteu a esperar o tempo de amadurecer. Fica firme no teu processo, irmãos. Porque eu tenho certeza que Deus vai te levar a lugares grandes. Lugares grandes, lugares grandes. Não sintoniza, não olha para a palavra, não olha para a palavra e não pratica a palavra à luz das tuas próprias experiências. Então, não, mas eu estou lendo aqui que eu sou rei. Mas eu não sou rei, né? Não, você é rei. Não, porque eu estou lendo aqui que eu sou curado. Mas vê, ontem mesmo eu estava gripada. Minha irmã, você é curada. É ou não é?
Mas eu senti uma dor, sim, mas Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você quer ficar com sua dor ou com a palavra? É ou não é? Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, então você também não sabe o que eu estou passando, então está tudo certo. Mas ei, eu vou permanecer. E vou florescer. E vou dar meus frutos. E um dia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou estar frente a frente com o Rei da Glória. Frente a frente com aquele cujos olhos são como chama de fogo. Para prestar conta do que eu fiz e do que eu não fiz. E dos frutos que eu deveria ter dado e não dei. Mas também dos frutos que eu dei. Os muitos frutos. Fica preparado, permanece, fica firme. Que Deus quer te levar a lugares ainda mais altos. E lugares ainda mais de poder ser capaz de frutificar ainda mais. Na casa do Senhor, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém?